E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, ou Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nós temos aqui Jesus fazendo a conjunção, trazendo aqui o ponto de equilíbrio entre o ministério de João Batista como profeta precursor do Cristo, do Messias, o que veio preparar o seu caminho, preparará diante de ti o teu caminho. Então, o anunciador mais próximo ao Messias, a mensagem do Messias. E quando as pessoas saíam para o deserto para ver João Batista, eles não saíam para ver alguém com um ministério próprio, nem alguém rico, alguém poderoso, ou alguém que fosse ter uma carreira pessoal, particular, que levasse o seu nome. Não, João é aquele profeta que disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus faz alusão a todas as vezes que a profecia menciona João como um preparador, como um antecipador e um que vai fazer o nome de Cristo crescer. Essa é a sua missão. Por isso é que Jesus vai dizer que neste ministério tão entregue de João Batista, de tanto serviço ao ministério do Messias, Cristo Jesus, este passa a ser o maior profeta de todos. É o que mais se aproxima da mensagem a respeito de Cristo. E ele próprio se diminui. João Batista afirma: não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Então, importa que ele cresça, que eu diminua. Esse é o grande destaque de João, é de dar a glória, de anunciar a superioridade do ministério de Jesus. E Jesus então complementa, explica, justifica, dizendo que não há maior profeta do que João o Batista dentre os nascidos de mulheres. Não há profeta mais próximo da mensagem a respeito de Cristo, que mostra Cristo, revela Cristo. Então as Escrituras testificam a respeito de Cristo como Salvador, aquele que dá a vida eterna. E nem Isaías, nem Jeremias, nem Moisés, nem Elias, nem nenhum outro profeta chegou mais próximo da descrição, do anúncio a respeito de Cristo. Justamente quando João diz: este é o que batiza com o Espírito Santo. É João Batista que recebe a maior revelação profética. Não há maior profeta do que João Batista, quando ele anuncia que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele consegue descrever com toda clareza o ministério do Messias, de Cristo. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele, justamente porque João anuncia o batismo com o Espírito Santo, João batiza com água, mas João não será batizado com o Espírito Santo. Vai encerrar ali um ministério profético sem o batismo com o Espírito Santo. A partir de agora, no reino de Deus, todos serão maiores do que ele, porque todos poderão ser profetas, passa a ser um dom espiritual,
falar em outras línguas, profetizar, em nome de Jesus, batizado com o Espírito Santo, ter o dom da profecia. É repartido para todo o povo. Então, no reino de Deus, todos vão falar de Cristo muito melhor do que João Batista. Todos vão entender o ministério de Cristo, vão anunciar a palavra de Cristo pela unção do Espírito Santo, porque a promessa do Espírito Santo é de que ele vos fará lembrar de tudo o que Jesus disse. Então, João Batista não tinha esse conteúdo da palavra de Cristo, ainda não tinha Jesus cumprido seu ministério e não tinha batizado com o Espírito Santo. Então, João Batista será o menor. O menor no reino de Deus será maior do que ele. Ele será menor do que o menor no reino de Deus, no reino do batismo com o Espírito Santo e da profecia a respeito de Cristo. João, que tinha sido o maior, agora passa a ser o menor, mas João já havia entendido esse seu ministério, ele próprio proclamava que essa era a sua missão. A missão é que ele diminuísse cada vez mais e Cristo crescesse cada vez mais, batizando todos com o Espírito Santo. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo e profetizar. Paulo mesmo instrui a igreja primitiva, a igreja lá de Corinto, para que todos busquem os melhores dons, estão à disposição. O Espírito Santo já está derramado, o batismo com o Espírito Santo é para todos. Busquem os melhores dons. E o principal, o melhor para todos terem, é o dom da profecia, que todos possam profetizar. Versículo 29. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então Jesus está dizendo que aquele ministério do batismo com João, o batismo com água, o batismo para arrependimento, foi muito bem ouvido, o povo ouviu, e os publicanos, os pecadores, os que estavam lá alijados do serviço do templo, não podiam entrar no templo, eram considerados publicanos, imundos, pecadores, trabalhavam para o dominador romano e não respeitavam as tradições judaicas, se contaminavam ao se misturar com os gentios, mas estes receberam o batismo, reconheceram o pecado, confessavam o seu pecado e eram batizados. Então justificaram a Deus no ministério de João Batista, na pregação de João Batista, sendo assim aceitos por Deus, agradando a Deus. Já fariseus e doutores da lei não se sentiram como pecadores, estavam corretos, prestando serviço, mas esse serviço estava sendo substituído pelo Messias, essa direção religiosa estava sendo substituída, então eles rejeitaram o conselho de Deus, a renovação, o momento do Espírito Santo, a revelação, a direção do Espírito Santo, a direção da obra de Deus tem que estar com aquele que é batizado com o Espírito Santo. Todas as orientações do Novo Testamento falam para que sejam escolhidos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que deem fruto, que tenham sinal da glória de Deus na sua vida. Então, os fariseus e os doutores da lei estavam sendo rejeitados. Por isso, eles rejeitaram este conselho de Deus, essa direção do Espírito Santo de Deus, e não foram batizados. E então nós vemos aqui no versículo 31, dizendo assim: E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Então não estão atendendo o momento, não estão vivenciando o fato concreto, a música, a dança, o instrumento, o som, a direção, o sopro do Espírito. Vocês não dançam quando a música é alegre, vocês não choram quando a música é triste, vocês não seguem uma direção direta, objetiva, clara. Deus está dirigindo, o Espírito Santo está falando,
Deus está dando um conselho, está dando uma direção para os nossos dias, está dizendo que agora é momento de cantar, ou é momento de clamar, ou é momento de prantear, que esse é o tempo de Deus, essa é a direção do Espírito de Deus, mas vocês não respondem, vocês não seguem nenhum nem outro, nenhuma direção nem outra direção. Então vocês não serão mais o alvo da direção de Deus, porque vocês são rebeldes, vocês rejeitam. Vocês criam um pensamento próprio e endurecem o coração à direção de Deus. Então, de que forma? Tanto no ministério de João Batista, não seguiram o batismo de João Batista no Rio Jordão com água. E da mesma forma, com Jesus, com o ministério de Jesus, a forma de Jesus andar pelas cidades, ser o rabino, ministrar, curar, orar, libertar, pessoas serem libertos de demônios, de espíritos imundos, também não admitiram, não aceitaram, não seguiram nem a João Batista, nem a Jesus. Então, no versículo 33, ele explica isso. E diz, porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho. E dizeis, tem demônio. Então, uma vida fechada, reservada, uma vida de contrição no deserto, comendo gafanhotos, se vestindo de pele de animais, teria demônio. Estaria na tristeza, na solidão, na melancolia causada por algum demônio que o estava oprimindo na tristeza. Então, cantavam lamentações. Era um momento de tristeza, mas não iam lá chorar com João Batista, não seguiam a orientação de João Batista, porque diziam, tem demônio. Porém veio o Filho do Homem, versículo 34, veio o Filho do Homem que come e bebe. Come pão, bebe vinho, vai na festa, transforma a água em vinho. Ele diz que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, porque vão romper, mas coloca-se o vinho novo em odres novos e verifica-se até que o vinho velho é o melhor vinho. E participam da festa e da alegria e da dança, e vão aos casamentos e vão às festas, e promovem ceias com vinho, com pão, com alegria, com a festa do noivo que está com eles, e eles não jejuam, e eles não se sucumbem, não se escondem, não se fecham, não se enclausuram, mas estão no meio do povo, no meio da multidão, certamente participam de todas as atividades, das festas da nação, das festas nas casas. Ele é o Messias, mas ele é também o rabino, ele é como o pastor da comunidade, então ele é convidado para o casamento, ele é convidado para outra celebração, para outro ritual, para outro momento, e Jesus está em todas as festas, está bebendo, está comendo. E o que então as pessoas vão dizer? Vamos segui-lo nessa alegria. A nossa religião deve ser a mais feliz do mundo, a mais alegre, a mais vitoriosa, a de Deus, da vitória, da celebração, da dança, da festa. Temos que ser melhores, dar mais esmolas, cantar mais, dançar mais, beber, comer, nos alegrar, todos comendo junto, em comunhão, repartindo pão, de casa em casa, bebendo vinho, celebrando diariamente a vitória, a bênção, a glória de Deus, o Espírito de Deus que nos alegra, que nos enche, nos faz transbordar, nos faz saltar de alegria, transformou a nossa vida, nossa tristeza se transformou em alegria, nosso pranto em riso, nossas vestes de luto foram mudadas por vestes de louvor, vestes de alegria. Porém, quando veio o Filho do Homem que come e bebe, dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então Jesus diz, vocês não seguiram a João Batista no deserto, na contrição, na tristeza, lá nos seus rituais, não comia pão, não bebia vinho, mas também não seguem o Filho do Homem que vai para a cidade participar da festa e vai beber o vinho, e vai comer o pão, e vai participar da festa, vai transformar a água em vinho,
vai falar do odre de vinho, mas vocês não vão querer, vão rejeitar, vão dizer que ele é um beberrão, que ele está errado, que ele está pregando errado, que ele está ensinando mal, porque ele come, ele festeja, e o homem de Deus não pode ser alegre, o homem de Deus não pode celebrar. As coisas de Deus são demonstradas por uma tristeza, por uma mágoa, por um sentimento de frustração no mundo. Mas não, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa expressão, é o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito da alegria, Espírito da vitória, Espírito que vivifica, que dá vida. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Filhos quer dizer que eles vão herdar uma cidade destruída, uma religião fracassada. Os filhos não vão seguir um ensinamento que não condiz com a vida, com o objetivo da vida. A criança nasce sorrindo, nasce para sorrir, nasce para se alegrar, ri com o pai, ri com a mãe, quer se alegrar com as pequenas coisas que ele vê na natureza, quer logo o brinquedo, quer a vida, quer a alegria, quer a paz, quer a bênção. E quando encontram uma religião fechada, uma religião que proíbe a alegria, proíbe a festa, que condena as expressões mais simples da humanidade para organizar uma festa, até uma festa popular, mas os filhos percebem que estão em um lugar que os oprime, que reduz a sua vida a comparecer a um lugar em que eles têm que ficar sentados, onde dói o corpo, onde eles se cansam, onde há uma constante rivalidade, onde o ambiente não é tão saudável assim. Então essa sabedoria vai ser justificada justamente pelos filhos. Os seus filhos vão dizer para você que aquilo não é a vida que eles esperavam, não é a vida que eles sentem que foram criados para viver, para experimentar, para usufruir, para se beneficiar. Eles foram criados para serem felizes. O mundo, a vida, toda a natureza, tudo foi criado para você, como Deus vendo, tudo é bom para você desfrutar, tudo com equilíbrio, tudo com ordem, tudo com decência. Mas as coisas que estão aí foram criadas por Deus para que pudéssemos usufruir os alimentos, a bebida, todas as coisas foram criadas por Deus e nada é má por si só. Não podemos ver nenhum animal, nenhuma planta, nada da natureza que Deus tenha criado mal para o mal, nada disso. Tem pessoas ou tem até demônios falando mal, querendo colocar o mal nesse objeto, nesse animal, nessa planta, nessa ave. Mas todas você tem que consagrar a Deus, dar graças a Deus na hora de comer, com ações de graças. Aí alguém com a mente mais contaminada, ele vê coisas ruins, então você até se torna abstêmio, deixa de fazer, não pela sua consciência, porque você acabou de ler. O Filho do Homem come e bebe. E os homens acusam, dizendo, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Os próprios publicanos e pecadores não são pessoas ruins, pessoas do mal, pessoas criadas pelo mal. São todos criados por Deus para serem alcançados por Jesus. Por isso Jesus é amigo de publicanos e pecadores, para que eles sejam curados, para que eles sejam transformados, para que eles sejam amados e tenham uma nova vida e ganhem uma nova chance e sejam restaurados e recebam o dom da vida eterna. Que Deus te abençoe, que você também seja curado, restaurado, abençoado hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.